Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo vídeo, onde eu conto mais sobre o que eu faço, sobre todas as minhas funções na vida. E esse vídeo eu vou falar sobre ser escritora. Oiê! Não pula esse vídeo não. Eu sou autora nacional e eu tô aqui para apresentar alguns dos meus livros. Eu já publiquei tanto fisicamente quanto em e-book. E aqui estou eu nesta plataforma para poder tentar expandir mais a literatura nacional. Eu publiquei esse livro em 2016, foi o meu primeiro livro publicado. E ele é um romance jovem, um romance bem água com açúcar, um romance que eu gosto de ler e de escrever bastante, porque assim, romance é a minha zona de conforto. Mas eu também me aventurei em fantasia quando publiquei um conto da antologia Por Baixo da Água. O meu conto chama A Escolhida. E assim, foi um conto que eu gostei bastante de escrever e fala sobre sereias. Eu também me aventurei em fantasia novamente quando publiquei o conto da antologia Na Fogueira do Sítio. E o meu conto é protagonizado pelo Visconde, e essa é uma antologia que tem protagonistas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu também participei da antologia Plurais, e é uma antologia que tem protagonistas PCDs. E foi uma antologia assim que eu gostei bastante de escrever e que eu tive contato com a chamada leitura crítica. E também participei da antologia Elas Eram Princesas, que tem contos de empoderamento feminino. Eu também publiquei 2 livros em e-book, um livro de contos, que eu vou deixar a capinha aqui, que surgiu quando eu me deparei com um conto que estava parado no meu computador. E eu falei, o que fazer com ele? Decidi escrever mais 9 contos e publicar essa antologia autoral. E também publiquei Até Onde o Destino Nos Leva, ambos ano passado, na plataforma Amazon. Na verdade, ele é uma novela que surgiu de um dos contos de Saindo da Rotina. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo e deem chance para a literatura nacional. Um beijo e até a próxima! Porque ser escritora, ainda mais independente, envolve ser muitas outras funções além de escrever um livro. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Eu não sento apenas em frente ao computador e começo a digitar as palavras que estão na minha cabeça. Não, é muito mais do que isso. Eu começo com o planejamento da história. Então, assim que eu tenho a faísca de ideia, eu abro uma página do Notion, ou eu abro a página de um caderno que eu tenho, né? Inclusive, ele está aqui do lado. Eu abro a página desse caderno que eu tenho justamente para anotar tantas ideias que vão surgindo na minha cabeça. No caderno eu sempre costumo anotar um resumo da ideia e vou destrinchando, vou colocando o nome dos personagens, um pouco da relação entre eles. E eu uso o Notion como uma forma de passar isso pro digital e deixar mais fácil, né? Quando eu realmente for sentar para escrever, está ali, eu consigo colocar 2 abas, uma do lado da outra, para ir consultando, enfim. Não preciso ficar folheando um caderno. Mas essa é a parte do planejamento. Que aí depois que eu faço esse planejamento, aí sim eu vou sentar e escrever e colocar palavras no papel. Eu funciono muito de uma forma que eu não sou nem escritora jardineira, nem escritora arquiteta. Eu acho que eu sou um pouco dos dois, porque eu gosto de planejar um pouco do que eu preciso escrever, mas eu também gosto de deixar fluir no momento da escrita. Então, acho que a mistura dos dois é a definição perfeita para o meu tipo de escritora. Eu sou escritora. É óbvio que eu vou fingir que eu tô prestando atenção no que você tá falando enquanto eu penso na história que eu vou escrever. Eu sou escritora. É óbvio que eu vou te transformar no vilão da minha história se você me irritar.
Eu sou escritora. É óbvio que eu vou ficar olhando horas para a tela do Word, mesmo sabendo que eu levaria minutos para escrever a cena. Eu sou escritora. É óbvio que eu tenho uma pasta no Pinterest com milhares de referências para as minhas histórias. E eu sou escritora. É óbvio que eu vou ter uma playlist específica para cada livro meu. Inclusive, estão todas disponíveis no Spotify. Eu sou escritora. É óbvio que eu vou falar sobre o meu livro em qualquer oportunidade. Inclusive, já ouviu a palavra de Em Busca de Sorte hoje? Eu sou escritora. É óbvio que eu produzo conteúdo para divulgar meus livros nas redes sociais. Mesmo que o algoritmo me tome um pouquinho às vezes. Mas continua aqui. Eu sou escritora. É óbvio que eu sou viciada em café. E geralmente essa é a bebida que eu escolho para me acompanhar durante o processo. Às vezes é vinho. Eu sou escritora. É óbvio que eu ando com um bloquinho de anotações para qualquer lugar que eu vou. Afinal, eu preciso de algum canto para anotar as ideias, que elas podem surgir do além. Eu sou escritora. É óbvio que eu vou rir ou chorar com as próprias cenas que eu mesma escrevo. Eu sou escritora. É óbvio que eu crio o elenco para a futura adaptação inexistente dos meus livros. Nossa, aquela atriz lá seria perfeita para fazer o protagonista. Eu sou escritora. É óbvio que eu leio e pesquiso mais sobre escrita criativa em qualquer oportunidade. Afinal, eu preciso sempre melhorar as minhas histórias. Depois que eu sento para escrever e que eu, enfim, passo dias, semanas, meses em volta dessa história, em volta de uma história, eu costumo ter várias outras funções, né? Enfim, eu vou tentar listar aqui tudo que eu faço mais além de planejar e escrever um livro, que é revisar o texto. Então eu mesma passo por 3, 4, às vezes até 5 revisões até eu estar satisfeita, pelo menos até que eu entenda que aquele texto chegou num nível que não tem mais para onde mudar, não tem mais o que mudar. E depois dessas tantas revisões, eu ainda faço a diagramação do texto. Então é a parte onde eu falo que eu consigo brincar um pouquinho. Então, seja no Word ou seja no Google Docs, eu vou mexendo, né? Criando uma especificidade para o título do capítulo, vou colocando margens, vou colocando, sei lá, talvez desenhinhos que ficam mais... dão aquele charme, aquele frufru para os inícios dos capítulos. Decido se eu vou colocar alguma coisa a mais, como, sei lá, quotes ou letras de músicas em cada capítulo que, sei lá, definam o capítulo em si. Enfim, são coisas, justamente como eu falei, são coisas que eu posso brincar nesse momento. Então, e é uma parte em que eu aprendo muito. Eu aprendo muito a como mexer no Word, a como destrinchar cada função do Word. Esse último livro que eu escrevi, eu tô aprendendo muito a destrinchar as funções do Google Docs, que era uma plataforma de escrita que eu não tinha tanta noção que dava para fazer tanta coisa igual dá para fazer no Word. É uma função muito legal. Ser escritor é uma função muito trabalhosa, porque, né, já foram aí 3, 4 funções que eu faço. E ainda tem muito mais. Então, depois de diagramar, que o livro tá todo perfeitinho e tal, e realmente ele vai ser lançado, o trabalho não acaba, porque eu preciso ser criadora de conteúdo. Eu preciso divulgar a minha marca, o meu nome, o meu livro. E
essa função que eu falo que é a função social media, né, eu presa, enfim, é a função social media da empresa Eu. Também envolve muitas coisas, né? Porque não é só gravar vídeo, você tem que planejar os conteúdos, criar roteiro, escrever a legenda, gravar o vídeo, editar o vídeo, e depois disso ainda tem que analisar como esse vídeo tá performando nas redes sociais, então você tem que ser analista de marketing. Além de ser analista de marketing, né, quando seu livro está publicado, você tem que fazer a análise financeira, então você tem que ser analista financeira, porque você tem que analisar como está indo, quais os ganhos e colocar no papel os custos que você teve com esse livro. Então, é muita coisa e eu realmente me sinto uma empresa com a equipe bem pequena, no caso eu, né, que faz tudo isso. 3 erros que eu cometi como escritora e que você pode evitar. Não levar a minha escrita a sério desde o início. Se você escreve e publica seus textos, você já é escritor. Não negligencie o seu trabalho de colocar as palavras no papel e não deixe que ninguém desvalorize isso em você, mesmo que não seja seu principal trabalho, ainda é um trabalho que leva tempo, dedicação e esforço. Vamos dedicar um tempo para a escrita. Muito relacionado ao primeiro tópico, eu queria ter começado a estudar e entender mais da minha narrativa e do meu processo lá atrás. Isso teria me poupado muitas dúvidas e talvez até evitado muitos bloqueios criativos que eu tive no caminho. E o terceiro erro que eu cometi, não menos importante, é ter medo de produzir conteúdo para divulgar as minhas obras. Porque estar presente nas redes sociais já é meio caminho andado para fazer o seu trabalho ser visto. E aquilo que é visto é lembrado, e a internet ainda é o melhor meio de você fazer seu marketing de forma simples e barata. Então, vamos falar agora de todos os livros todas as histórias que eu já publiquei até então. Meio que uma linha do tempo, talvez, se eu lembrar certinho a ordem de cada um. O primeiro livro, obviamente, eu não tenho como não lembrar, que foi em 2016. Na verdade, o processo de escrita dele começou muito antes, mas a publicação, o que deu o ar de felicidade para o término dessa história foi em 2016, especificamente em abril. Entre fevereiro e abril que, né, as coisas foram acontecendo, mas o lançamento efetivo que aconteceu numa livraria foi em abril, que foi o livro Um Novo Começo para Kate, que é um romance jovem. Foi, assim, a primeira história que eu terminei, que eu consegui colocar um ponto final. E, apesar de todas as controvérsias que eu tenho com essa história, eu sinto bastante orgulho, porque foi o que me colocou no mundo, foi o que me fez, de fato, uma escritora. É um romance que se passa na época da escola, então vai contar sobre a Kate. Ela é uma garota como outra qualquer, e ela muda de cidade e tá tentando ali superar uma desilusão amorosa, e nessa nova cidade ela vai reencontrar um antigo amigo, além de manter contato com uma amiga ainda, né, da outra cidade, e reencontrando esse amigo, ela vai conhecer o grupo de amigos dele e vai ser fácil fazer novas amizades, mas quando ela tá ali seguindo a vida dela, conhecendo até um novo garoto, o ex vai aparecer na vida dela e, assim, vai transformar tudo numa bagunça. Vocês nem sabem da última. Eu tenho uma amiga, né, que ela se mudou de cidade por conta do trabalho do pai dela, mas um dia antes dela saber dessa mudança, o namorado terminou com ela de forma, assim, do nada.
sem motivo nenhum, e ela ficou bem chateada. Então, assim, essa mudança pra ela foi o ponto pra ela recomeçar a vida. Não, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada dela não conseguir se enturmar nessa nova cidade, mas assim, eu falo com ela todos os dias por WhatsApp e por ligação, porque assim, melhores amigas, né? E eu fiquei sabendo que ela reencontrou um antigo amigo nosso nessa nova cidade e ele apresentou um grupo de amigos pra ela, então assim, eu fiquei bem mais tranquila dela ter feito amizade e não ter ficado sozinha. E mais, né? Ela me contou de garotos. Ela falou que ela achou de primeira já um garoto bem bonitinho. E assim, ela ficou encantada por ele de primeira, assim. Lógico que não se apaixonou, porque, né, não tem como se apaixonar de primeira. Mas ela ficou bem encantadinha com ele. Eu sei, eu conheço, pelo jeito dela falar, eu conheço que ela ficou toda encantada por ele. Mas assim, lógico que nem tudo ia ser fácil na vida dela, não. Um dia, né, ela tava me contando que ela foi no boliche com os novos amigos dela. E tava lá se divertindo, comendo batata frita, jogando. Quando de repente ela olha pro lado e encontra quem? Sim, o bendito, ou devo dizer, maldito ex-namorado. Ô praga, ô praga. Enfim, né, ela escutou uma conversa dele, ela não, né? Os amigos escutaram uma conversa dele quando ela deu uma saidinha ali, porque ela falou, eu preciso ir no banheiro dar uma respirada. E nesse meio tempo, os amigos ouviram uma conversa dele, que depois ela ficou sabendo que ela ficou, gente, por quê? Por quê? Eu não mereço isso. O que eu fiz? Eu sambei na cruz pra merecer uma coisa dessas? E, enfim, depois que ela veio me contar, eu mandei um áudio enorme pra ela falando, gente, mas quem ele pensa que é? Que você vai voltar feito cachorrinho pra ele? Enfim, se você quiser saber o restante dessa história, leia Um Novo Começo para Kate. Depois desse, eu publiquei 4 contos em antologias diversas. Então, a primeira antologia foi Por Baixo da Água. Antologia Por Baixo da Água, publicada pela editora Rouxinol. Conto A Escolhida, por Andressa Schmidt. Na história, nós temos Nicole. É o dia de seu aniversário e ela vai para a escola como em outro dia qualquer. Mas, ao se deparar com um colega novo na sala no meio do semestre letivo, ela vai acabar descobrindo alguns segredos que vão fazer com que ela saiba que ela é muito mais do que uma garota comum. Ela é a escolhida. Que foi em 2018. Alguns anos eu não vou falar porque eu realmente não vou conseguir me recordar de cabeça. Foi uma antologia de fantasia com contos e histórias sobre sereias e seres místicos que vivem embaixo da água. Por Baixo da Água foi a primeira antologia que participei. Antes disso, eu só tinha escrito romances e decidi me aventurar na fantasia. E uma curiosidade sobre o meu conto é chamado A Escolhida, né, que eu me inspirei e peguei algumas referências da série do canal Boomerang, H2 o Meninas Sereias. Quem lembra? Depois tivemos Na Fogueira do Sítio. Antologia Na Fogueira do Sítio, publicada pela editora Rouxinol. Uma antologia protagonizada pelos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Conto
Visconde precisa de ar, por Andressa Schmidt. No conto, nós temos o protagonista Visconde de Sabugosa. E nessa história ele vai contar para o pessoal do sítio o dia que ele resolveu dar um passeio fora da biblioteca, onde é sua zona de conforto, mas ele acabou encontrando a Yara e o Saci, dois personagens conhecidíssimos do folclore brasileiro. Que foi uma antologia com contos protagonizados pelos personagens de Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o meu conto, ele foi protagonizado pelo Visconde de Sabugosa, como não podia ser diferente, porque uma leitora e escritora não podia não ser apaixonada pelo Visconde. Eu amava assistir o Sítio na TV quando era mais nova. Quando vi essa antologia, não pensei duas vezes em participar e, devido ao meu amor pela leitura, o protagonista não podia ser outro senão o Visconde. Depois, eu não me lembro exatamente quais das duas antologias saiu primeiro, porque ambas foram muito próximas uma da outra. Então, teve Plurais. Antologia Plurais, publicada pelo Se Liga Editorial. Uma antologia protagonizada por PCDs, pessoas com deficiência. Conto Amor Sem Barreiras, por Andressa Schmidt. Aqui temos a história de Emanuele. Ela acorda no hospital depois de um acidente e descobre que perdeu os movimentos das pernas. Além de ter que aprender a lidar com essa nova condição, ela vai receber uma surpresa incrível do namorado. Que foi uma antologia protagonizada por personagens com deficiência, por PCDs. E Elas Eram Princesas. Antologia Elas Eram Princesas, publicada pela editora Iluminari, com contos de empoderamento. Conto Proposta de Mudança, por Andressa Schmidt. Aqui temos a história de Natália. Ela é uma garota que não está nem um pouco dentro do padrão definido pela sociedade. Mas, em um passeio pela Avenida Paulista, ela vai descobrir que nós podemos ser muito mais do que as nossas aparências. E um convite pode ser tudo o que ela precisa para mudar os preconceitos que ela tinha em relação ao próprio corpo. Que foi uma antologia com contos de empoderamento feminino, e o meu conto, a minha história, ela tem muito da Avenida Paulista. Depois dessas antologias, eu fiquei um tempo sem conseguir terminar de fato uma história, e aí eu só fui conseguir publicar novamente um livro em 2020, aonde começou toda a minha carreira independente. Como eu publiquei meus livros na Amazon. Olá, eu sou a Andressa Schmidt, eu sou autora independente. Se você quiser conhecer um pouco mais das minhas histórias, tem um link ali na bio, que é a da minha página de autora da Amazon. Não tem como eu falar de publicação sem contar todo o processo que eu levo até chegar no livro, no e-book publicado. Primeiro eu começo com todo o planejamento da história, que eu costumo utilizar a plataforma Notion, pelo menos desde os meus últimos lançamentos. E dentro dessa plataforma eu começo colocando um resumo da história, de tudo que está aqui na minha cabecinha, para eu não esquecer de nada. E aí depois eu abro subpáginas para poder planejar capítulo a capítulo. Então eu vou abrindo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para colocar mais ou menos o que eu imagino que possa acontecer em cada um deles. Bom, depois dessa parte de planejamento toda feita, eu só preciso criar vergonha na cara, sentar a bunda na cadeira e escrever. Escrever, escrever, escrever,
E é um processo que eu faço do início ao fim do livro, ou seja, é de ordem cronológica, podemos dizer assim. Eu vou do capítulo 1 até o último capítulo escrevendo de forma linear. Raramente acontece de eu precisar escrever uma cena à parte e deixar guardada para o futuro. Às vezes acontece, mas isso é muito raro. Geralmente eu escrevo de forma linear. Depois que eu coloco o ponto final na versão 1, a versão rascunho, eu deixo o texto descansar aí por pelo menos uma semana, para eu tirar um pouco a minha cabeça desse texto e deixar ele dar uma descansada. E aí eu volto para o processo de revisão e edição, que leva aí um bom tempo, leituras e mais leituras e releituras, pelo menos da minha parte, porque ainda entra, né, aí uma revisão externa e também alguns leitores que eu, porventura, possa chamar para ler antecipadamente. Pelo menos eu estou fazendo isso desde os meus últimos lançamentos. E aí, depois que toda essa parte de revisão é feita, que toda a parte da edição é feita e que o texto começa realmente a ter uma cara de livro, eu parto para a parte de diagramação do texto, que é uma coisa que eu mesma faço, uma diagramação simples. Eu simplesmente abro o texto no Word, aí não é mais no Google Docs, né? Geralmente eu costumo escrever no Google Docs, porque o Google Docs ele me permite abrir o texto aonde quer que eu esteja. E aí, na parte de diagramação, eu faço realmente pelo Word, e aí eu vou realmente fuçando e vou mexendo para fazer as firulinhas, para deixar o texto mais bonitinho, com cara de e-book. Com a diagramação feita, capa contratada, enfim, tudo perfeitamente pronto, é hora de fazer a publicação. É aí que entra a parte de entrar no site do KDP. Eu vou deixar o link aqui, enfim. Mas o KDP é basicamente um braço da Amazon. Então, para ter uma conta no KDP, geralmente é a mesma conta que você utiliza no site da Amazon. Você vai criar ali essa sua conta no KDP. E aí, todo o processo de publicação dentro da plataforma é basicamente autoexplicativo, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder algumas coisas. E, enfim, é basicamente assim que eu tive meus livros publicados na Amazon. Então, em abril, eu publiquei Saindo da Rotina. Porque eu acho que você vai querer ler o meu livrinho sem parar até chegar ao final. Bom, ele é um livro de contos e os contos são extremamente curtos. Então, se você é uma pessoa curiosa como eu, se você é uma pessoa que quando começa a ler alguma coisa e se empolga na leitura, quer ler cada vez mais, quando você terminar um conto, você vai querer pegar o próximo, e você vai terminar o próximo, vai querer pegar o próximo, e assim isso vai se tornar um ciclo, e você não vai conseguir largar o livrinho até chegar ao último conto dele, até concluir, até chegar em 100% do e-book. Então, assim, se eu fosse você, corria lá na Amazon, comprava ou pegava no Kindle Unlimited e sentava para ler, porque também é uma ótima oportunidade de conhecer a minha escrita por 10 continhos. Que é o meu livro de microcontos. Essas histórias, elas foram saindo da minha cabeça muito devagar. O pontapé inicial foi o primeiro conto do livro, que chama Bola de Neve, que acabou ficando parado, porque eu tinha escrito para participar de uma antologia que acabou não dando certo. E aí esse conto acabou ficando parado e eu tive a ideia de escrever alguns outros microcontos e publicar esse livro de forma independente para as pessoas conhecerem um pouco mais da minha escrita. No mesmo ano, em setembro, eu tinha publicado Até Onde o Destino Nos Leva. Vem cá, já contei uma fofoca bem assim interessante pra vocês? Não? Enfim, né? Consegui um emprego e assim, e a gente ficou sabendo que ia receber a visita do CEO da empresa. E assim, já ficamos bem nervosos, uma correria para deixar tudo organizado dentro da empresa, enfim,
Tava todo mundo assim, nos nervos. E no dia da visita, a minha colega de mesa, né, que senta do lado da minha mesa, chamou pra gente ir pra sala de reuniões, porque o CEO ia conversar com toda a equipe, né, explicar o que ele estava fazendo lá e pra gente conhecer quem era ele e tal. E fomos pra sala de reuniões, cheguei lá, tava todo mundo em pé, porque todo mundo já se conhecia, mas como eu era novata, eu não tinha proximidade com ninguém, então sentei no meu lugarzinho, fiquei quietinha. Quando eu sinto alguém me cutucar, esse alguém eu vejo que é uma pessoa que eu não conheço, que eu, na minha mente, supus que era o CEO. E na hora eu nem me toquei que ele tinha falado em português comigo, né, pra pedir uma caneta emprestada. E, enfim, tivemos a reunião, fomos lá, tá. No final do dia, eu fui guardar minhas coisas quando encontrei um papel dentro do meu estojo. E eu achei bem estranho, porque normalmente eu não guardo lixo nas minhas coisas, eu sempre já jogo no lixo. E dentro do papel estava escrito, me encontrei na minha sala às 6 da tarde. Logo, eu já sabia que era uma mensagem do chefe, do CEO. E eu falei, lascou. Assim que eu entrei na sala dele, ele veio com uma conversinha que, de primeiro, eu não entendi nada. Mas, com um pouco mais de conversa e entendendo um pouco melhor o que ele queria, eu soube que ele não era apenas o CEO. Ele era o cara que eu conheci e me apaixonei há 5 anos, quando ele esteve no Brasil. E agora ele era o CEO da empresa onde eu trabalhava. Até que, determinado dia na empresa, eu fui tomar um café e ouvi uma conversa de outras 2 funcionárias que eu, assim... Cara, sabe? Eu não entendo como é que algumas pessoas podem ter pensamentos tão... então não sei nem definir. Eu só sei que, assim, eu queria fazer de tudo, correr pra contar pro chefe. Mas na minha cabeça eu não podia, porque ia parecer que eu estava me aproveitando. Enfim, se você recebeu o restante dessa história, leia Até Onde o Destino Nos Leva, disponível na Amazon e pelo Kindle Unlimited. Que é um conto um pouco maior do que os microcontos de Saindo na Rotina, mas Até Onde o Destino Nos Leva depois de alguns meses foi retirado da Amazon, e eu vou voltar nesse ponto para falar aonde ele está publicado e aonde essa história pode ser encontrada. Surtos da quarentena. Em 2020 eu lancei um livro de contos. Eu tinha um conto parado, o primeiro do livro, que chama Bola de Neve, e num momento de inspiração decidi escrever mais 9 e publicar na Amazon. Para um dos contos acabou surgindo a ideia de continuação, e então nasceu a novela Até Onde o Destino Nos Leva, também publicado na Amazon. E aí eu só fui publicar o meu próximo livro, se eu não estiver enganada, mas veio aí em 2023. Eu fiquei aí alguns meses, eu ia falar alguns anos, mas não deu tantos anos assim, foram longos meses trabalhando no livro que saiu em 2023, em julho, e foi Em Busca de Sorte. Eu fui convocada para as Olimpíadas e não foi nem perto do que eu sonhava. Bom, como vocês puderam perceber, eu sou atleta, mais especificamente jogadora de vôlei, e eu fui convocada para estar nos Jogos Olímpicos do Japão. Só que essa viagem virou a minha vida profissional de cabeça para baixo. Talvez não só a vida profissional. Bom, tava tudo indo bem. Eu tava jogando, eu tava realizando meu sonho de estar naquela quadra, junto com o time feminino e defendendo a seleção brasileira, sabe? E meu nome estava sendo um dos mais comentados pelas jogadas que eu fazia, e eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Até que eu precisei deixar os Jogos Olímpicos de última hora. Precisei me afastar das quadras. Eu assisti a partida final, a disputa pelo ouro, do quarto do hotel.
Isso abalou completamente as minhas estruturas. Isso abalou completamente a minha confiança como jogadora. E como se não bastasse isso, eu conheci uma amiga, uma ginasta. E não me entenda mal, ela foi uma das melhores coisas que eu trouxe comigo do Japão. A amizade dela foi incrível. Mas o problema foi o treinador, o técnico dela. Aquele homem. Enfim, a gente se envolveu de alguma forma. E o destino parece que resolveu pregar uma peça e fazer com que a gente se encontrasse em todos os lugares possíveis e nos lugares mais inesperados. Quando eu só estava tentando esquecer dele e do momento que aconteceu no Japão. Bom, mas essa história não é minha, é da protagonista do meu livro, que chama Em Busca de Sorte e está disponível na Amazon. Um livro que a protagonista é jogadora de vôlei e a ideia dele veio quando eu estava assistindo às Olimpíadas em 2021. Vocês ficaram sabendo da história do duplo chifre? Enfim, o chifre amoroso com a talaricagem de amigo, mas não é da história que viralizou que eu estou falando. Mas eu conheço uma amiga minha que na verdade não foi nem ela que passou. O atual namorado dela passou por uma situação muito parecida antes deles se conhecerem. Para resumir toda a história é o seguinte, como eu falei, antes deles se conhecerem, ele era noivo de uma outra pessoa. E estava correndo tudo bem, ele estava prestes a se casar, a irmã e a mãe dele já tinham até se arrumado para o casamento, eles foram para a chácara onde ia rolar a cerimônia, enfim, estava tudo indo às mil maravilhas como o planejado. Só que aconteceu algo. Ele foi, tava todo mundo lá reunido, aonde, no espaço onde ia ser a cerimônia, e ele foi encontrar a noiva dele no quarto onde ela estava se arrumando para os dois seguirem juntos até o altar. Quando ele chega nesse quarto, ele vê uma cena que ele não gostaria de ter visto, que foi o quê? A noiva dele agarrada, se beijando com outro cara. Esse outro cara era quem? Ah, meus amigos, era o melhor amigo de faculdade dele. Ai, que coisa linda! Ele não sabia se ele ficava mais triste pelo chifre que ele tomou da noiva ou se ele ficava mais triste pela traição que rolou ali na amizade, né? Enfim, essa história, se vocês quiserem saber o que rolou e como ele conheceu a atual namorada dele, que é a minha amiga, vocês vão ter que ler Em Busca de Sorte, disponível na Amazon em e-book para compra e no Kindle Unlimited. E com muito custo, depois de muitos bloqueios, essa história finalmente chegou ao fim e foi publicada. No mesmo mês e ano, porque eu fui um pouco doida nisso, eu publiquei o conto Reencontro. Eu tive um processo muito rápido com esse conto, porque eu me propus a isso. Eu queria participar de um concurso que estava tendo, para publicar na Amazon. E eu falei, por que não escrever, revisar, diagramar, fazer capa, tudo num processo de um mês para conseguir participar desse concurso, e foi o que eu fiz. Foi, assim, como eu falei, um processo bem doido. Eu não sei se eu faria isso de novo, talvez sim, porque foi um processo, apesar de doido, foi um processo gostoso de me desafiar a fazer isso em um mês. Gosto muito desse conto, eu gosto muito do livro de Em Busca de Sorte. Depois, em 2024, no final de 2024, eu lancei o conto com uma amiga que chama Através do Presente, um conto de Natal com viagem no tempo. O que eu posso mais falar dele é que são duas protagonistas que elas se conhecem de uma maneira muito distinta. E essas histórias, elas vão sendo interligadas, apesar de serem histórias independentes, independentes no sentido assim, cada personagem tem a sua história, elas vão sendo interligadas por um ponto em comum.
As avaliações na Amazon importam muito, principalmente para autores nacionais, porque quando você avalia um livro na Amazon, quanto mais avaliações, a Amazon vai entendendo que aquela obra, aquele livro é relevante. Então ela vai indicando para cada vez mais pessoas e vai deixando o seu livro em destaque. Então, ou seja, assim como funciona o TikTok, que, né, quando você interage com o vídeo que aparece na sua For You, curtindo, comentando, copiando o link, até salvando nos favoritos, o algoritmo da Amazon também funciona um pouco da mesma forma, né? Quando você avalia e quanto mais avaliações tem, mais a Amazon vai entender que aquilo é relevante, que aquele conteúdo é relevante e vai entregando para mais pessoas. Então, avaliar um livro na Amazon depois que você lê também é uma forma de ajudar o autor e é uma forma gratuita, porque você não paga nada para avaliar o livro depois que você lê. Então, além de interagir com o conteúdo dos autores nas redes sociais, avalie os livros. Vai ajudar muito. Depois de Através do Presente, eu voltei a trabalhar, né, no livro que eu estou escrevendo atualmente. Uma personagem que ela já foi apresentada lá em Busca de Sorte. E eu espero que esse livro possa ganhar vida muito em breve. Olá! Meu primeiro livro publicado é Um Novo Começo para Kate, que foi lançado em 2016. E ele é um romance jovem que conta a história da Kate. Ah, não diga. Sério? Nem ia descobrir isso. Brincadeiras à parte. Ele conta a história da Kate, que é uma menina que se mudou de cidade junto com os pais e tá tentando superar uma desilusão amorosa, ao mesmo tempo que tá conhecendo novos amigos. Só que no meio disso tudo, ela vai reencontrar o ex. Ele tá disponível tanto em livro físico quanto e-book lá na Amazon. E se você optar por ter o livrinho físico na sua estante, você pode levar ele autografado comprando lá pela minha lojinha do Shopee, onde eu também tenho alguns exemplares das antologias que eu participei. Então tem Por Baixo da Água, que é uma antologia de fantasia com seres mitológicos que vivem embaixo da água, ou seja, sereias, botos, enfim, todo esse mundo místico que eu amo. Na Fogueira do Sítio, que também é uma fantasia, só que os personagens são do Sítio do Pica-Pau Amarelo, basicamente. Elas Eram Princesas, que é uma antologia com contos de empoderamento feminino, e Plurais, que é uma antologia com personagens PCDs. Além disso, somente em e-book na Amazon eu tenho o livro Saindo da Rotina, que eu lancei em 2020 e agora tem essa capinha. E ele é um livro com 10 contos bem distintos, que cada um conta uma história, mas a maioria é bem focada no romance, que é o que eu mais escrevo. É isso, tchau! O que eu falei lá atrás, que eu falei que eu ia voltar novamente para esse ponto, é que além dessa linha do tempo de histórias, desde o meu primeiro livro publicado até as histórias independentes, eu também tenho 2 contos publicados no Wattpad, né, disponibilizados aí gratuitamente para quem quiser conhecer um pouco mais da minha escrita. Então eu tenho Contos da Kate, que são 2 microcontos relacionados a um novo começo para Kate, e Até Onde o Destino nos Leva. Se você gosta de romance, então esse vídeo é para você. O meu livro, que está disponível no Kindle Unlimited e somente na Amazon em e-book, chama Até Onde o Destino nos Leva e vai contar a história do Anthony e da Gabriela. Anthony é o novo CEO da empresa que pertencia ao pai e a sede da empresa fica em Londres, e ele decide fazer uma viagem por todas as filiais para conhecer. Só que quando ele chega na filial do Brasil, ele vai encontrar Gabriela. Gabriela atualmente é funcionária da empresa onde ele é CEO, só que no passado eles tiveram um romance. E a Gabriela pode até não se lembrar dele, porque assim, o visual dele tá um pouco diferente, mas ele se lembra muito bem dela. E assim, eles vão se reencontrar e vão viver esse amor novamente. Como na vida real nem tudo são exatamente flores, e a gente encontra uns espinhos pelo caminho, e o Anthony vai ter que lidar com
algumas certas pessoas, que ele vai ter que usar o poder de chefe dele para resolver a situação. Que foi retirado da Amazon e disponibilizado integralmente no Wattpad de graça para quem quiser conhecer mais da minha escrita. Até Onde o Destino Nos Leva é um livro de romance que conta a história da Gabriela. Ela é uma funcionária como de qualquer empresa e ela vai trabalhar como se fosse um dia comum, e logo que ela chega no serviço ela descobre que vai ter uma reunião com o novo CEO da empresa, porque ele tá tomando o lugar do pai dele, o pai dele vai se aposentar, então ele resolve fazer uma visita em todas as filiais pelo mundo, inclusive na do Brasil, para se apresentar e conhecer o processo de trabalho, enfim. Até aí parece tudo normal. Até que no final do expediente a Gabriela encontra um bilhete no estojo dela falando que ela precisa ir para a sala do chefe e para conversar com ele, enfim. E ela já fica toda desesperada porque, meu Deus, eu estou sendo chamada na sala do chefe, o que vai rolar? Eu não posso ser demitida. Até aí tudo bem, ela vai, né, obedecendo ordens. E chegando lá ela não entende nada do que está acontecendo até que ele se apresenta. E é aí que ela lembra que eles se conheceram há 5 anos atrás, numa visita que ele fez ao Brasil. Só que quando ele foi embora, né, voltou para Londres, nunca mais eles se encontraram e ela achou que nunca mais ia encontrar com ele. Até esse dia. Em relação às músicas, eu sempre relaciono momentos dos meus livros com músicas. Em qualquer que seja a circunstância, eu sempre tento procurar uma música que se encaixe em determinado momento das histórias. E como uma boa pessoa que foi criada com músicas da Disney, que assistia Disney freneticamente, que almoçava assistindo as séries da Disney, eu não poderia deixar de colocar alguma música dessa época. E What You Mean to Me é uma música que encaixou num momento muito específico, porque a Gabriela tenta se afastar dele, porque assim, agora ele é o chefe. E ela não quer ser vista como aproveitadora, enfim. Ela não quer ser mal vista, não só na empresa, mas pela família, pelos amigos dela. E talvez ele vai tentar convencer de que ela tem um significado muito grande para ele. Mas assim, vocês vão ter que ler para saber mais. Eu acho que não é uma história que eu sinta que eu me doei tanto, né? As minhas últimas histórias, a escrita delas tem me dado mais orgulho. É muito difícil conseguir escolher uma história das que eu mais gostei de escrever, porque cada uma das histórias que eu já escrevi significaram de alguma forma, né, na minha vida, no momento que eu as escrevi. Mas eu posso citar aqui 2 contos de 2 antologias que eu participei, que foram temas que ao longo da minha vida vieram fazendo parte de quem eu sou. Uma delas é o conto de Na Fogueira do Sítio, que são contos protagonizados, né, pelos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi um desenho, um programa da minha infância que, assim, eu curtia muito. Eu era muito, muito viciada em Sítio. E, enfim, o Visconde, né, que é o personagem que eu escolhi para protagonizar meu conto, sempre foi um dos meus favoritos. E outra antologia que também o tema, assim, cada vez mais vem fazendo parte da minha vida é o conto de Elas Eram Princesa, que é uma antologia com contos de empoderamento feminino. E não tanto no início, quando eu publiquei meu primeiro livro, mas com o desenvolvimento da minha escrita, eu sempre venho tentando colocar protagonistas mulheres que sejam fortes, um pouco autossuficientes. E então essa antologia, essa história é uma história que eu também gosto bastante. A Natália é uma personagem gorda, uma protagonista gorda, que ao longo da narrativa ela vai aprender a gostar dela mesma do jeito que ela é. Mas
é uma história que, por eu ter colocado um ponto final e ter conseguido entregar o que eu queria entregar na época, também me deixa bastante orgulhosa. Além dessa linha do tempo e do Wattpad, eu também publico textos no Medium. Então eu faço, tento fazer resenhas de livros, escrevo textos aleatoriamente, de forma independente, faço traduções de notícias às vezes, quando eu tô com vontade de traduzir alguma coisa, de trabalhar esse meu lado de tradução para não enferrujar o inglês. Eu tento fazer algumas traduções, então eu tenho essa plataforma onde eu deixo meus textos disponibilizados. E isso acaba entrando como uma forma de criação de conteúdo, tanto quanto produzir para as redes sociais, como eu falei. Eu sou criadora de conteúdo e eu uso isso como forma de marketing para os meus livros. Então, além do TikTok e do Instagram, onde eu mais produzo vídeos e posts, eu também uso o Medium como uma plataforma de criação de conteúdo para textos. Não posso deixar de falar de dois momentos que foram bastante importantes nessa minha carreira, que foram 2 projetos que eu fiz. Um deles eu ainda quero continuar fazendo, mas um dos projetos é a bike literária que eu tinha começado a fazer. Hoje em dia não me vejo fazendo muito assim, porque é um pouco trabalhoso, então eu prefiro dar continuidade ao outro projeto que eu vou falar. Mas o bike literária, ele surgiu primeiro porque eu tenho uma bicicleta, então eu falei, por que não usar isso como uma forma de divulgação dos meus livros? Então sair por aí e estacionar a bike num lugar, num parque, enfim, em alguma área de lazer, em algum lugar, e deixar os livros na cesta da bike com uma placa escrito bike literária e contar sobre a minha história. Então meio que surgiu daí, e foi logo no início, foi logo quando eu publiquei meu primeiro livro, eu já tive a ideia desse projeto, coloquei em prática, mas não foi algo que eu quis dar continuidade. Agora, o outro projeto que eu gosto bastante e que eu sinto falta de fazer mais é o Espalhando Literatura pela Cidade. Então, eu coloco bilhetes nos livros explicando, quem sou eu, colocando um pouco das minhas redes sociais, um bilhete bem curto, bem resumido mesmo. E saio por aí, coloco o bilhete no livro e deixo o livro autografado e deixo ele em qualquer canto. Então eu já fiz isso no Parque do Ibirapuera. Hoje eu perdi 8 livros por São Paulo. É isso mesmo, fica no vídeo para entender o que rolou. Peguei 8 exemplares do meu próprio livro, coloquei um bilhete e levei lá no Parque do Ibirapuera para que algumas pessoas possam encontrar. A árvore que apelidei de abacaxi kkkk. Parece que parei para um descanso com a água de coco, mas não. É isso por hoje. Continuem me acompanhando, curtam esse vídeo e comentem outros locais de São Paulo que eu poderia deixar livros.
e no Aeroporto Internacional de São Paulo. Vamos comigo deixar mais livros espalhados pela cidade? Coloquei um bilhete para quem encontrar o livro que diz mais ou menos que eu sou a autora e que o livro está em busca de um novo leitor. Esse final de semana fui até o Aeroporto Internacional de São Paulo, lá em Guarulhos, e aproveitei para deixar 2 livros meus por lá. Espero que quem possa ter encontrado tenha aproveitado a leitura durante a viagem, caso tenha visto o livro antes de embarcar. Eu já tinha feito esse mesmo projeto há alguns anos e voltei a espalhar literatura por São Paulo só esse mês, novembro de 2022. Se você por um acaso tiver encontrado algum livrinho por aí, fique à vontade para comentar ou mandar mensagem por DM lá no meu Instagram. Curte esse vídeo e comenta qual local você acha que eu poderia levar mais livros para serem encontrados. Ah, vale dizer que tem que ser por aqui em São Paulo. Não tô com muito dinheiro para sair viajando o país ainda não. E também outro momento da minha trajetória são as minhas participações nas bienais. Então, desde 2016, eu tenho participado de bienais como autora com a credencial. E a primeira foi a de São Paulo. Não, a primeira não foi de São Paulo. A primeira foi a de Minas, foi a de Belo Horizonte. Eu fui para lá, foi a primeira vez que eu fui para Belo Horizonte, inclusive tenho vontade de voltar para BH, e foi ali que eu comecei os meus momentos de autora credenciada numa Bienal. Depois veio a de São Paulo, ainda em 2016. Em 2017 eu fui para a Bienal do Rio de Janeiro. Em 2018, Bienal de São Paulo. 2020 não tivemos Bienal. 2022 fui para a Bienal, né? A primeira Bienal aí pós-pandemia. Caught up in the middle of your highs and your lows. Baby, long as you're not with me, you'll always be alone. Do you stay or play just so you don't dream? Every time your lips touch another, I want you to feel me. It's like, ooh, maybe I should follow my moves. Set a fire down the O2. Damn it, I'm feeling so cool.
Kiss and make up one last time. Touch me like you touch nobody. Put your hands all up on me. Tired out here inside. Kiss and make up. How about we leave this party? 'Cause all I want is you up on me. Tired out here inside. Kiss and make up. 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 아직 너를 못 떠나고 원하고 있는 건지 언젠가는 끝날 걸 알지만. E em 2024 também fui para a Bienal. Bem-vindos ao vlog do primeiro fim de semana da Bienal. E a Bienal tá com muita coisa para ser vista. Muitos livros, muitos estandes, muito lugar para tirar foto. E esse foi o look do meu primeiro dia de Bienal, que literalmente foi o primeiro dia, sexta-feira, dia 6. Muitos encontrinhos, Turma da Mônica, muitos painéis, e esse era do Pedro Bandeira, que depois eu conheci ele, tirei uma fotinho, falei que eu sou escritora e ele foi muito fofo. Muitos painéis. Inclusive muitos lugares para tirar foto. No estande da Esquilo tinha essa cabine de fotos que eu recomendo muito para quem for ainda. Passem por lá e tirem suas fotinhos, peguem as fotinhos de vocês. Tem o estande da Amazon, na qual eu ganhei o copo, mas tem vários outros brindes. E também parei para comer. Lá tem muitos lugares para comer também, mas eu preferi levar meu lanchinho, porque aí eu posso comer sem enfrentar filas, enfim. Tinham muitos painéis, Maurício de Souza, e chegamos a mais um dia de Bienal, que foi no sábado, dia 7, o dia que eu espalhei muitos livrinhos por lá. Então, se você por acaso estiver vendo esse vídeo e tiver encontrado algum livrinho perdido, se manifeste aqui, eu quero saber, eu fico curiosa, porque eu espalhei muitos livrinhos mesmo, assim, em cada cantinho eu deixei um livrinho. Esse foi o look do meu segundo dia de Bienal, que foi sábado, né? E, enfim, eu gravei algumas coisas e postei lá pelos meus stories. Tem um destaque no meu Instagram, que é o mesmo @, daqui, então quem quiser acompanhar um pouco por lá também. Essa é uma parte do Machado de Assis que eu gravei, porque eu gosto muito dos livros do Machado e eu achei muito interessante ter uma parte dedicada para ele. Tem uma parte dedicada também para autores colombianos, porque a Colômbia é o país escolhido da vez para essa Bienal. Gravei um pouquinho do repórter da Globo fazendo ao vivo. Enfim, eu encontrei muitos repórteres da Globo, encontrei um repórter da Cultura, e esses foram um pouquinho dos brindes e marcadores que eu peguei nesse primeiro fim de semana da Bienal. Não tenham vergonha, peçam brindes, encontrem autores, enfim, eu estarei por lá no próximo fim de semana. Quem quiser me encontrar, estarei andando. E terminei o domingo com uma peça de teatro incrível. Esse vídeo é mais do que um vlog sobre o segundo fim de semana de Bienal. Mas primeiro eu gostaria de falar que eu perdi mais alguns livros, né? Eu comecei esse fim de semana perdendo mais alguns livros lá na Bienal. No primeiro fim de semana eu já tinha feito isso, eu perdi alguns livrinhos. E nesse fim de semana eu comecei já na sexta-feira fazendo a mesma coisa. Então, se você tiver encontrado algum desses livros, deixa aí nos comentários, me contata nas redes sociais, eu deixei o meu @ no bilhetinho. Então, enfim, eu espero que quem tem encontrado se divirta com as leituras, porque tem de tudo, tem romance, tem fantasia, tem histórias variadas e, enfim. Essa Bienal, ela foi, né, juntando os dois fins de semana, foi extremamente incrível e memorável e, nossa... E, enfim, como eu estava falando, a Bienal foi extremamente memorável e emotiva. Tiveram momentos como esse, que foram bastante incríveis, assim, sabe? Momentos que eu vou guardar para sempre na minha memória. E eu acho que esse vídeo, como eu falei no começo, ele é muito mais do que um vlog.
do segundo fim de semana. Ele é uma carta aberta a tudo que foi essa Bienal, porque eu não tenho como simplesmente ficar com esses registros sem agradecer por tudo que aconteceu e todos os encontros e todas as conversas que eu tive, e a todos que deram uma chance, uma oportunidade de conhecer as minhas histórias, porque eu acho que ser autor nacional, ser autor independente, é isso, entendeu? É você ir em busca de alguém que queira te dar uma oportunidade, e eu fiquei extremamente feliz e sou extremamente grata por todas as pessoas. Enfim, meus livros estão disponíveis em e-book na Amazon. Peguei muitos brindes também, mas mais do que brindes, acho que encontrar as pessoas foi incrível, assim. Então, só acrescentando uma frase do Pedro Ruas nesse vídeo, que é uma frase que me toca bastante: nenhum encontro é por acaso. Tchau, Bienal. Até 2026. E nesse processo de ir para as bienais, eu tive muito aprendizado, né? De como o que dá certo, o que não dá certo, como me planejar para ficar, né, muito tempo em uma Bienal e passar muito tempo num evento como esse. É isso, eu espero que eu não tenha esquecido nada sobre a minha carreira, apesar de eu ter, né, um acompanhamento para isso, mas quem sabe se eu não esqueci de anotar alguma coisa também, né? Enfim, vou deixar coisas linkadas aqui na descrição do vídeo, link do meu Medium, link da minha página de autor, enfim, muitos links que eu, né, preciso deixar ali. Mas nos vemos no próximo vídeo e espero que vocês naveguem aí através desse meu canal, que é um portfólio visual para todos os trabalhos que eu faço.